Salve Kervin Rayani. Está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal. Se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso. Obrigado a todos. Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer neste vídeo. No vídeo decidi reagir a Portugal versus Estados brasileiros. É verdade, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso queiram ver o vídeo de novo, subscreve o canal se tu não és inscrito, porque isso vai me ajudar mesmo bastante, a sério, malta. Se vocês não são inscritos, subscrevam aí, porque isso, a sério, é bastante importante para mim. Mas sem perder mais o vosso tempo, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe? Ok, malta, no vídeo de hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react de hoje vai ser Portugal versus Estados brasileiros em números. É verdade, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não segues o meu Instagram, vai à descrição que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil. Clicas nesse link, clicas em seguir, está feito. Outra coisa é deixar like neste vídeo e subscreve o canal se tu ainda não és inscrito, porque muita gente que assiste os meus vídeos não subscreve, e se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicar nesse botãozinho aí vermelho, e aproveita e clica no botão de like, que é para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas sem mais demoras, vamos então lá reagir ao vídeo. No ano de 2020, Está em Lisboa Portugal isto. superou os Estados Unidos e se tornou o país favorito dos brasileiros que querem trabalhar fora do território nacional. De acordo Ok, com por o acaso não levantamento sabia. global da consultoria BCG. Segundo a BCG, BBC News do Brasil, Boston Consulting os Group. principais motivos que levam brasileiros a trabalhar e morar em Portugal são a escalada na crise social e econômica que o Brasil vive atualmente, mais segurança e a busca por uma melhor qualidade de vida. E por falar o mesmo idioma, Portugal se torna um destino mais fácil para muitos brasileiros que Isso é desejam verdade, sair no meu do caso eu país também natal. preferia ir para um país que falasse o No vídeo mesmo, de hoje, vamos idioma que comparar eu. alguns números do país lusitano com os números das nossas unidades federativas, começando por área territorial. Área territorial. Situado Não no se vai extremo comparar, né? O sudoeste Brasil é um do país continente bastante europeu, com um grande. território de 92.256 km², Portugal ocupa a posição de número 109 na lista de países por extensão territorial. Quando comparado com as 27 unidades federativas do Brasil, o país ficaria na 21ª colocação, atrás de Pernambuco e Santa Catarina e à frente da Paraíba e Rio Grande do Norte. O centro-norte do país apresenta em seu relevo a predominância de planaltos e serras. Já o sul É verdade. é composto Eu sou da por parte regiões mais norte, isto aqui é baixas, só como serras. planícies e planaltos suaves. População. Com uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, Portugal ocupa a 7ª posição quando comparada com os estados brasileiros, abaixo do Paraná e Rio Grande do Sul e acima de Pernambuco e Ceará. Sua densidade demográfica é de 111,7 habitantes por quilômetro quadrado, atrás somente do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas. Os dados referentes a Portugal são do último censo do país, realizado em 2020. Já os dados das unidades federativas do Brasil são estimativas do IBGE feitas para o ano de 2021. IDH, bora lá. IDH. No Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração a renda, saúde e educação, e varia de 0 a 1 ponto, Portugal fica no primeiro lugar, com 0,864 pontos, considerado elevado. Além da nação europeia, apenas o Distrito Federal e os estados de São Paulo e Santa Catarina estariam com um índice acima de 0,800 pontos. O Rio de Janeiro fecharia o top 5 com 0,796 pontos. Falando em saúde, Portugal está no primeiro lugar quando o assunto é expectativa de vida ao nascer, com 81 anos. Santa Catarina e Espírito Santo estariam nas posições 2 e 3, respectivamente. Já São Paulo e Distrito Federal, ambos com expectativa de vida de 78,9 anos, ocupariam a 4ª colocação. E com uma taxa de analfabetismo de 4% no ano de 2019, Portugal ocuparia a 23ª posição. Isso significa que o país teria o 6º menor índice quando comparado com as 27 unidades federativas do Brasil,
perdendo apenas para os estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Economia. Economia, né? Primeiro grande Acho que império sabe global quem é. mundial, com colônias nos continentes americano, africano e asiático, Portugal, ao longo de sua história como império, se viu muito dependente dos recursos naturais de seus territórios de exploração ultramarinos. Porém, o país Por só que que viu está aqui essa a aparecer dependência ouro? quando perdeu o domínio sobre esses territórios. Além disso, Portugal não havia acompanhado seus vizinhos europeus ocidentais durante a Revolução Industrial. Isso refletiu no atraso econômico que o país vivenciou durante todo o século XX. Isso é verdade. Em 1º de janeiro de 1986, o país passa a fazer parte da União Europeia. Em 2002, o país adota o euro como moeda. Antes era o Hoje, a escudo. economia portuguesa é baseada no setor de serviço. A indústria, com a construção civil, também tem parcela significativa no PIB do país, que no ano de 2019 foi de 239 bilhões de dólares. 8% desse total foi graças a outro setor que vem ganhando força dentro do país, o setor de turismo. Isso é verdade, Nesse por ano acaso em Portugal questão, tem bastantes Portugal turistas. recebeu um total de 24,6 milhões de visitantes estrangeiros. No Recebeu mesmo período, mais para se ter uma ideia, visitantes o do número que a de própria visitantes população. que o Brasil registrou Agora é de imaginem. 6,3 milhões de pessoas, ou seja, 3 vezes menos que a sua ex-metrópole. E entre os estados brasileiros que mais recebeu turistas estão São Paulo, com 2,3 milhões, Rio de Janeiro, com 1,2 milhão, Paraná, com 1 milhão de visitantes, e Rio Grande do Sul, com 772 mil turistas. Como dito antes, o PIB nominal de Portugal no ano de 2019 foi de 239 bilhões de dólares. Porém, para termos comparativos, iremos converter esse valor de dólares para reais. Com isso, ainda em 2019, o PIB português foi no montante de 944 bilhões de reais, estando no segundo lugar quando comparado com as unidades federativas do Brasil, atrás somente de São Paulo, que registrou 2,3 trilhões de reais no mesmo período. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ocupariam as posições de número 3, 4 e 5. Já em PIB per capita, o país estaria na primeira colocação com um montante de quase R$ 92 mil anuais. Próximo a ele, apenas o Distrito Federal, com quase 91 mil. São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina fechariam o top 5. Apesar do PIB do país ter caído 8,4% no ano de 2020, por conta dos efeitos negativos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a previsão de crescimento em 2021 foi de 4,8%. E para 2022, o país crescerá quase 6%, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal há 2 meses atrás. A taxa de desemprego do país até o terceiro Isso aí trimestre também de está bastante 2021 mal. foi de 6,1%, o menor índice em mais de 10 anos. Essa taxa, Mesmo assim, quando comparada com os estados brasileiros, ocupa a segunda colocação, atrás somente de Santa Catarina. Mato Grosso do Sul e Rondônia também aparecem na lista. cidades. Bora lá, Bentão. Comparação de cidades. As cidades mais populosas de Portugal são Lisboa, com 544 mil habitantes, Sintra, com 385 mil, e Vila Nova de Gaia, com 304 Pronto, mil Vila Nova de pessoas. Gaia no Porto. Essas 3 cidades estariam no top 100 de cidades mais populosas quando comparada com as cidades brasileiras, nas posições de número 41, 69 e 96. Quando o assunto é região metropolitana, Portugal possui apenas 2 acima de 1 milhão de habitantes, que são Lisboa, com 2,8 milhões, e Porto, com 1,7 milhão de habitantes, ocupando as Exatamente. posições de número 11 e 20, respectivamente. O PIB nominal dessas 2 regiões seriam de 339 bilhões de reais para Lisboa e de 151 bilhões de reais para o Porto. Essas 2 regiões metropolitanas estariam no top 10, na terceira e na 9ª colocação. Bem, malta, o vídeo terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, eu já vi alguns vídeos a fazer comparações
entre Portugal e Brasil, em relação aos dois países. Mas lá está, aqui em relação a Portugal, comparando a Estados brasileiros, a primeira estou a ver, e lá está, como eu fui dizendo nos últimos vídeos, é normal que não se pode comparar um país como Portugal, que é um país pequeno e tudo, com um país que é do Brasil, né? que é um país enorme mesmo. Mas lá está, cada um tem as suas coisas boas, cada um tem as suas coisas más. O que é que eu tenho a dizer sobre mais? O que é que eu tenho a dizer mais sobre este vídeo? Ele falou no início que Portugal ganhou em relação aos Estados Unidos, em relação ao país que os brasileiros querem escolher. E eu sinceramente também seria igual, ou seja, eu preferia 1000 vezes ir para um país onde o idioma fosse igual ao meu do que ir para um país onde o idioma fosse diferente. Mas é isso. Lá está, Portugal e Brasil pode ser comparado, mas não se pode levar as coisas muito a sério. Eu já fiz aqui alguns vídeos e tudo, e vejo às vezes com cada comentário que, a sério, mais vale tipo não comentarem, porque é assim, é normal que Portugal é um país pequeno, Brasil é um país enorme, toda a gente sabe disso, mas acho que estarem sempre a dizer que é impossível fazer uma comparação entre os dois. Sim, não é impossível, a comparação é possível, é muito possível ser feita, mas é normal que os números que vai apresentar o Brasil vão ser relativamente maiores do que os números que vão apresentar Portugal. Mas isso lá está, é verdade, porque estamos a falar de um país que tem cerca de 10 milhões de habitantes, contra um país que tem 200 e tal milhões de habitantes. Gosto bastante dos dois países, quem me conhece sabe bastante disso. Mas é isso, malta, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso queiram ver o vídeo de novo, siga a deixar o vosso like, aproveite se não for inscrito, inscreve. E esse pessoal, fui, obrigado.